Magda, infelizmente o assunto não é positivo em razão de que a gente já sabe que essa questão do isolamento horizontal em todo o país afeta, sim, a indústria. Eu trouxe no início dessa semana a situação das micro e das pequenas empresas, que são realmente os maiores empregadores do nosso país e responsável por grande parte da produção do nosso PIB. Mas a indústria, a grande indústria, também está sofrendo. E ela enfrenta a pior crise em 25 anos. E isso abala muito aquele emprego de qualidade, aquele emprego formal, porque essas indústrias, elas costumam sempre assinar carteira e realmente investir naquele empregado. O que está acontecendo hoje é que, segundo a Confederação Nacional da Indústria, até eles me trouxeram a palavra, o quadro é desastroso. O recuo em abril foi inédito e agora eles ainda não têm os dados fechados do tamanho da situação que isso, a expectativa disso nos próximos meses. Que, na verdade, em economia, a gente precisa trabalhar com expectativa, a gente precisa trabalhar com um enfrentamento dentro de números que possam sempre estar à frente. E, nesse momento, a economia está passando por uma situação tão diferente, tão inusitada, é tão nova, é uma situação que nunca se encontra em livro nenhum de economia, que eles não têm condições de prever o tamanho do rombo. Ou seja, mesmo com todas essas atividades em que grandes indústrias estão procurando aí adequar seu negócio, há também um investimento grande do próprio governo federal em atender o crédito, fazer negociações de impostos. Eles reclamaram muito que, assim como as pequenas, assim como as microempresas, eles não estão conseguindo capital de giro. Os bancos não estão emprestando e isso é muito grave. Por quê? Porque o Tesouro Nacional, o dinheiro nosso da população, eles estão respondendo por 85% do investimento, do risco. Então, eles estão entendendo o seguinte, olha, a burocracia está sendo tão grande quando a gente chega no banco para pedir um empréstimo, que não tem como, a gente não está conseguindo. E aí quebra. No momento que quebra, são famílias realmente que aí sofrem bastante. O que eu acho importante trazer para os senhores é o seguinte, setores como fármacos, alimentos e produtos de limpeza cresceram nesse período. Já os setores de móveis, calçados, vestuários sofreram um golpe fortíssimo. E daí eu lembro da nossa indústria, da indústria aqui do Rio Grande do Sul nesses setores, né? Então o crédito realmente preocupa muito. Eles entendem que é necessário realmente destravar esse crédito. 70% dessas grandes empresas perderam o faturamento e a indústria da construção civil, que essa a gente sempre tem que ficar atenta porque é um grande empregador, teve a retração mais rápida e súbita da sua história. Então, representa queda em toda a cadeia produtiva do setor da construção civil. O que eu achei interessante é, fazendo uma avaliação da indústria internacional, do que está acontecendo no mundo, chama atenção os dados das indústrias chinesas. Diferentemente do que a gente tem prestado atenção, muitas delas precisam sim exportar. E como muitas economias fecharam, elas não estão exportando. Então, eles estão sentindo bastante. Segundo alguns industriais chineses, eles dizem o seguinte, que ainda é muito cedo para concluir que a economia chinesa está crescendo de novo. Eles estão nos setores de serviços, sim, recuperando fortemente. Mas há muitas indústrias lá que estão surpresas com essa situação e setores mais críticos deles ainda são setores de serviço, que responde por 60% do PIB da China e que caiu bastante. Mas lembrando, quando a gente fala de China, o que cai bastante é um crescimento de PIB 6%. E o nosso, para lembrar, chegou a pouco mais de 1% no ano passado.